Oi, teste som. Eu vou ver se o áudio subiu, tá bom? Áudio ok, áudio ok, áudio ok. Estou crescendo a paridez aqui.
Como? Ela não está vivendo, Paulinho? Tira essa água ali de trás para mim. Ah, copo. Será que ela pôs em outro? Posso? Ok. Paulinho? Paulo, você... Boa noite a todos. Meu nome é Ludmila Rajar e eu venho essa noite agradecer inicialmente o convite a todas as pessoas que hoje estão liderando o combate à Covid-19 na cidade de Diamantino, especialmente nas pessoas da doutora Marinese e do doutor Renan. Gostaria também de agradecer o apoio incondicional do cidadão mato-grossense, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, assim como sua esposa, a doutora Guiomar Mendes, que tanto vem apoiando iniciativas para o bem do Brasil, para a saúde dos brasileiros. Essa é uma noite especial. O objetivo de estarmos aqui é para a gente iniciar uma série de discussões e de aulas e de apresentações e de suporte e de apoio à cidade de Diamantino no combate ao Covid-19. Eu passo a palavra agora para a doutora Marinese e depois eu volto com vocês como palestrante. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão participando nesse momento. Obrigada, doutora, pela sua presença. E nós nos sentimos assim bastante... É muito gratificante ter você conosco essa noite para estar conversando um pouco sobre essa situação, sobre a questão da pandemia da Covid-19 aqui. Eu queria fazer uma apresentação rápida. A professora Ludmila, ela é professora de medicina da USP, coordenadora de pós-graduação da USP, ela é chefe da UTI Covid do Hospital das Clínicas, ganhou o prêmio da USP de quem mais publicou no ano de 2020 sobre Covid. A doutora ela foi eleita pela revista Forbes como uma das 6 mulheres mais influentes do Brasil no combate à Covid. Então, é um prazer muito grande estarmos aqui nesse momento, nessa noite inaugural, nossa aula inaugural, que ela vai nos dar aí a grata satisfação de fazer essa fala com a gente hoje. E eu aproveito esse momento para fazer uma exposição rápida da nossa situação aqui no município de Diamantino. Até para colocar, para que a doutora conheça um pouco a nossa realidade, né? Eu primeiro pedir desculpas aqui, né, que nós estamos com o nosso médico que era para estar com a gente hoje aqui, e ele, por incrível que pareça, ele teve que ir urgente na unidade agora de atendimento Covid, na unidade de emergência, para atender um caso, e daqui a pouco ele já está aqui de volta. Mas eu quero aproveitar e conversar um pouquinho com vocês, passar umas informações. A doutora Ludmila já vai estar de volta com a gente, mas só para mostrar que nós somos um município de 20 mil habitantes, 22 mil habitantes. Estamos classificado pela Secretaria de Estado da Saúde como município de alto risco em relação à contaminação Covid. Nós estamos, nesse momento, nós somos um município que nós temos a unidade básicas de saúde. A grande maioria dos profissionais das unidades básicas de saúde tem vários que não têm muita experiência em UTI, em terapia intensiva. O município de Diamantino, ele está a praticamente 200 quilômetros de Cuiabá, que é a nossa
é a capital de referência, nosso município de referência para atendimento de UTI. É um município pequeno, no sentido de que é um município pequeno, então, no sentido que a nossa estrutura ela é praticamente de atenção básica, nós não temos grandes estruturas de média complexidade, todos os nossos pacientes que necessitam de algum apoio maior, de algum serviço de saúde maior, precisa, então, estar indo... Marinese, desculpe interrompê-la, só a câmera que o público está querendo ver a senhora e não está conseguindo. Abrir a câmera da senhora. Não está... A gente só ouve a voz da senhora. Doutora, não está aberto, será que não é aí que tem que autorizar? Aqui está autorizado. Vê aí, Paulinho. Agora? Você consegue ver aí, Paulo? Agora perfeito, estamos... Tá bem. Obrigada, doutora. Então, assim, eu acho que é importante fazer essa fala no sentido para conhecer um pouco a nossa realidade, né? Onde a maioria dos nossos profissionais aqui hoje, eles não são profissionais intensivistas, então, e hoje, nesse momento, nós precisamos atender pacientes de casos graves de UTI, já que o estado de Mato Grosso está em uma situação bastante delicada em relação a leitos de internação. Os leitos de internação, hoje nós temos uma fila de espera de aproximadamente, a média de espera para um leito de UTI está sendo de 190 pessoas na fila, é essa média diária que nós estamos tendo. Nós temos muitas dificuldades hoje, então, de encontrar leitos, e o município, na verdade, tem que fazer o papel, tem que atender esses pacientes, que são pacientes graves, dentro do próprio município mesmo, porque nós não temos outra alternativa. Nós hoje já ultrapassamos aí, estamos chegando a 5.000 casos, né? Estamos com mais 220 mais pacientes ativos com Covid. Tínhamos uma ala com leitos de estabilização, com 3 leitos de estabilização até no mês passado, e essa ala hoje ela ficou insuficiente, esses leitos ficaram insuficientes. Nós tivemos que transformar, então, o nosso pronto atendimento, retirar a unidade de pronto atendimento, o atendimento de lá, e transformar essa unidade em atendimento a Covid. Isso hoje, nós temos aproximadamente 18 leitos lá dentro, até comporta esse quantitativo de leitos. Fizemos algumas unidades, alguns leitos de estabilização, leitos semi-UTI, conseguimos colocar 2 leitos a mais lá agora, e é o que está nos socorrendo, né? Temos hoje 2 pacientes entubados dentro da unidade, e um que está prestes a ser entubado, talvez ainda hoje. Então, nós temos uma realidade que não era esperada, por mais que nós pensássemos em fazer um planejamento, por mais que nós pensássemos em fazer uma programação, era impossível imaginar que nós estaríamos passando por essa realidade hoje. O número de atendimento nessa ala, nós tínhamos um médico atendendo, até durante todo o ano, um médico por dia, 24 horas, e hoje a gente tem dia que nós temos 3, 4 médicos atendendo pelo tamanho da demanda, né, pelo quantitativo de pacientes que nós temos. A gente tem trabalhado um pouco, tentando pegar esses pacientes mais precoces, mas mesmo assim, hoje nós temos uma realidade onde nós temos um crescimento de número de adolescentes, jovens. Nós temos hoje entubados uma de 26 anos e uma de 30 anos. E tem um grande quantitativo de crianças hoje contaminadas, os nossos jovens, pessoas jovens. Até dias atrás, os casos tornavam-se graves a partir do 7º dia, para o 9º dia, começava a agravar-se os casos. Hoje, no 5º dia, nós já temos pacientes entubando já no 5º dia do início dos sintomas. Então, é uma realidade totalmente complicada que nós estamos vivendo. Nós tínhamos, claro, uma reserva de oxigênio, até importante para ilustrar, que nós gastávamos uma média de 2 balas de oxigênio por semana, e hoje nós estamos atendendo, assim, estamos usando aproximadamente 20 balas de oxigênio aí em 12 horas. Essa é a média que nós estamos
utilizando agora. E isso criou um transtorno muito grande dentro do município, uma vez que nós não tínhamos número de balas suficiente, né, para fazer essas reservas, e tivemos que nos programar. Desde o mês de janeiro, com a questão da Amazonas, nós já começamos a pensar em alternativas para uma possível possibilidade de um aumento desses casos. E nós, então, começamos a fazer compras de medicamento e de equipamentos. Mas, desde então, essas compras passaram também, nós passamos a ter dificuldades dos fornecedores, porque nós somos um município pequeno, então os fornecedores, com certeza, eles preferem fazer uma compra, vender para capitais, municípios maiores, do que para município pequeno. E isso, toda a nossa licitação, ou ela dá deserta, principalmente para medicamento de pacientes entubados, ou ela dá deserta, ou os fornecedores depois que eles vendem o produto, eles resolvem que não tem como nos entregar. Então, nós passamos esses últimos 15 dias um problema muito sério referente à questão do oxigênio. Nós tivemos um comunicado da empresa que não teria condições de nos atender mais com oxigênio. Tivemos que correr muito com isso, de ir atrás, né, para tentar resolver essa questão do O2 aqui. Mas, felizmente, nesse momento, nós conseguimos superar essa fase do oxigênio. As medicações, hoje nós temos esse quantitativo aí de medicamentos, por exemplo, principalmente para intubação, um número bastante escasso, com muita dificuldade para aquisição mesmo. Então, e a população, de uma certa forma, parece que ela fez uma opção de não atender às regras sanitárias, e a gente tem essa dificuldade hoje dentro da comunidade de fazer com que as pessoas façam isolamento, se consiga essa conscientização aí desse momento tão crítico para nós. Então, assim, essa é uma realidade nossa. Nós temos hoje os nossos pacientes que estão aqui, na ala hoje nós temos aí 12 pacientes internados, tínhamos à tarde 12 pacientes internados, todos eles no oxigênio. Dentre eles, esses dois entubado, o terceiro a ser entubado agora, e nós não temos nenhuma alternativa outra para esses pacientes de encaminhamento para fora de Diamantino, nem para leitos de UTI e nem para leitos de enfermarias. Então, o que nos resta é atender esses pacientes com o que nós temos, com as condições que nós temos, com os profissionais que nós temos, e é nesse sentido que nós saímos para buscar esse apoio, pedindo essa ajuda, e a doutora Ludmila prontamente nos atendeu, né, de ajudar na qualificação dos nossos profissionais, já que a grande maioria deles são profissionais que não têm o conhecimento ou não tem a prática de trabalhar com esses pacientes graves, principalmente pacientes de UTI. E é nesse sentido que a gente foi buscar o apoio, e nesse momento eu quero agradecer bastante pela presteza dela estar aqui em Diamantino, uma pessoa tão renomada, tão importante, e está atendendo o nosso pedido. Eu quero fazer esse agradecimento, doutora, e dizer assim que nós estamos aqui te recebendo bastante expectativa e te recebendo aqui de braços abertos para essa web aula. Eu deixo aí a fala contigo. Obrigada. Muito obrigada. Queria mais uma vez externar a minha felicidade de estar aqui. E não tem nada de renomada e nem de importante. Eu sou apenas uma médica em favor da vida das pessoas, assim como eu tenho certeza que a senhora, como secretária de saúde, tem lutado pela vida dos seus cidadãos, e é isso que a gente tem que fazer. Agora, independe da nossa profissão, a gente está realmente vencendo uma batalha muito grande. É preciso que a gente una esforços, e eu quero apoiar diretamente a cidade de Diamantino, eu e todos os meus. Hoje é um começo, uma conversa onde eu quero passar os principais tópicos no tratamento e na abordagem desses pacientes, e a partir de agora eu quero apoiar total a cidade de Diamantino, com envio de todos os protocolos, com a ajuda dos nossos fisioterapeutas, dos nossos enfermeiros, tudo que a gente puder fazer para que a gente tenha melhores resultados. Quisermos nós poder fazer isso em ampla escala para todo o Brasil. Nem todas as pessoas hoje têm condições de ter esses recursos, mas quando a gente pode e até onde vai o nosso alcance, eu tenho certeza
que a gente vai conseguir sempre estar ajudando alguma pessoa, e é isso que nos importa nesse momento. A gente tem que lembrar que nós estamos passando um momento de muito sofrimento, não só das pessoas que estão doentes, mas também dos familiares que estão em casa, longe de notícias, distante dos seus entes queridos, não participando, não sabendo o que acontece. Então, nós que estamos do outro lado, a gente tem que exercer muita medicina nessa hora, não só com a vontade de curar, mas também com o nosso dom de confortar, de preservar a vida, de dar uma notícia, de cuidar. E é isso que faz a diferença no momento desse. A gente precisa de líderes como a doutora Marinese, que está envolvida, que está procurando recurso, que está procurando ajuda, e ao mesmo tempo cada um de nós, profissional da saúde, tem que fazer a sua parte. Então hoje a minha ideia é mostrar alguns conceitos que a gente aprendeu no tratamento dessa doença, para a gente poder homogeneizar o tratamento, independente do recurso que vocês têm. A gente fala hoje, é inadmissível um paciente morrer porque foi mal entubado, é inadmissível um doente estar hospitalizado com oxigênio e não receber corticoide. Então, o que a gente quer é alinhar o tratamento, aquilo que é básico e que não pode faltar. E, ao mesmo tempo, nós vamos estar à disposição, via telefônica, via WhatsApp, via link, para poder ajudar vocês na discussão individual de cada caso. Então, eu peço licença para compartilhar minha tela e os meus slides. Por que o título da minha apresentação é Terapia Baseada em Evidências? Porque a gente teve muita crença nessa doença, a gente teve muitas fake news, a gente teve muita expectativa inadequada. E hoje, quando a gente fala em salvar vidas, a gente tem que colocar na beira do leito aquilo que tem evidência científica, ou que tem um racional, uma explicação lógica. E é para isso que as pessoas estudam, geram evidência científica e a gente beneficia os nossos pacientes. Esse foi o primeiro estudo e que trouxe para nós um conhecimento importante dessa doença para a gente alocar recurso. Depois de 70 mil pacientes tratados na China, nós aprendemos que 81% dos pacientes têm a forma leve da doença, ou seja, eles não vão precisar de hospitalização. Se 81% não vai precisar de hospitalização e tem a forma leve, esses pacientes em casa, se só se hidratarem, se cuidarem, eles vão ter um curso benigno da doença. E esse é o paciente que no Brasil foi vítima dos kits Covid. E as pessoas falam, nossa, mas eu tomei zinco, vitamina D, ou eu tomei água benta, ou eu fui à igreja e eu sarei. Então esse é um momento de reflexão. Se eu estou falando de uma doença que 81% das pessoas terá um curso benigno, autolimitado, como é qualquer virose, esse grupo de pessoas que tem a boa evolução, a evolução benigna, ele não pode ser suscetível a crenças no tratamento. E nós sabemos que esses pacientes que têm um curso benigno, eles vão ter sinais e sintomas de uma virose, não vão ter complicações e não vão precisar de hospitalização. Então, o foco da nossa preocupação hoje, no momento que essa pandemia tem picos elevadíssimos de mortalidade, de internação hospitalar, são esses 19% de pacientes que nós aprendemos com os chineses já em março, que necessitam de leitos hospitalares. 14% vão precisar de hospitalização em enfermarias, em apartamentos, e 5% em unidades de terapia intensiva. Então, daí a gente já entende a nossa alocação de recurso. Nós aprendemos também ao longo dessa doença, que essa doença tem uma incubação em torno de 5 dias, e nos primeiros 7 dias, a doença é caracterizada por viremia, virose. E por isso que alguns falam, não passa de uma gripe. Para alguns, realmente. 5, 7 dias iniciais, o vírus está multiplicando no corpo do indivíduo doente e ele vai ter febre, dor no corpo, tosse, coriza, mal-estar. Muitas vezes ele vai ter alteração do olfato e do paladar, dor de cabeça. Mas raramente, nos primeiros 5, 7 dias, ele vai ter problemas graves. O problema grave mais frequente é a pneumonia pelo Covid. E ela pode se alastrar, se disseminar, se tornar sistêmico. E daí, a pneumonia fica muito grave, ele evolui para a necessidade, muitas vezes, de suporte de oxigênio, de máscaras não invasivas e até de intubação, na forma mais grave da doença, que é a síndrome do desconforto respiratório. E essa doença, que pode começar no pulmão, ela pode se alastrar e se tornar sistêmica, afetando de uma maneira grave todo o organismo, o comprometimento do coração, dos vasos,
não só dos pulmões, também dos rins. E eu caracterizo que estas complicações, elas passam a ocorrer normalmente a partir do 7º dia. Em medicina não tem sempre nem nunca, mas tem as médias, as estatísticas. E mais de 90% dos pacientes que têm pneumonia por Covid-19, que é a inflamação no pulmão, vai ter a partir do 7º dia. Por quê? Os primeiros 5, 7 dias, vírus multiplicando, sinais e sintomas derivados da multiplicação viral, uma gripe um pouco mais intensa. A partir do 7º dia, o organismo do paciente, ao se defender do ataque viral, ele recruta todas as células inflamatórias, o leucócito, na forma do neutrófilo, o linfócito, o monócito. E aí ele vai produzir mediadores inflamatórios, como interleucina 1, 6, TNF-alfa, ativa complemento, ativa trombose. E aí nessa segunda semana que a gente vê inflamação e trombose. Iniciam-se no pulmão, por quê? Porque o vírus entra pelo epitélio respiratório nasal e se aloca no sistema de troca gasosas pulmonares. E daí esse fenômeno pode ser sistêmico. Primeiro pico da pandemia no Brasil, no ano passado, essa doença parecia que lia um livro. 5, 7 dias, sinais e sintomas gerais. A partir de 7 dias pode ter pneumonia. 14, 15 dias a doença começa a ter o seu decremento. Mas hoje não. Nós estamos assistindo uma doença mais longa. Talvez porque o vírus ficou mais ativando a superfície do organismo num número maior de pessoas infectadas, e com isso ele se transformou, ele sofreu mutação, e nós temos as novas variantes que trouxeram algo inusitado para nós, uma doença mais longa, aparentemente mais grave, com uma carga viral maior e mais transmissível. Então a doença que terminava em 14 dias, nós estamos assistindo hoje 20, 25 dias de doença. Esse trabalho também, publicado na Inglaterra, veio da China, mas numa revista inglesa, ele mostrou o seguinte: na figura número 1, eram os pacientes que iam para a UTI e sobreviviam. Veja só que interessante. Ele vai para a UTI, complica entre o 9º e o 10º dia, por isso que está errado quando a gente interna um paciente na fase inicial por algum motivo, e a gente vai dar alta para o paciente antes do 8º, 9º dia. E muita gente tem feito isso de uma maneira errada. Eu até posso dar alta, desde que esse paciente continue sendo olhado, visto, monitorizado, porque espera-se a piora entre o 7º e o 14º dia, habitualmente entre o 9º e o 12º, mas agora, nesse novo pico, muitas vezes isso é um pouco mais prolongado, então há de se ter muita intuição, muito exame clínico, para que a gente não dispense esse paciente antes do momento certo. Quantos casos, infelizmente, eu vi no Brasil, de pessoas dizendo: o paciente está tão bem no 6º, 7º dia, eu vou dar alta. E aí, 48 horas depois, esse paciente perdeu a vaga, ele piorou, e ele já veio numa condição de, muitas vezes, não poder ter a sua vida salva. Então, a gente tem que entender a fisiopatologia da doença para que a gente não erre no manejo desse paciente. E veja só, na figura número 1 que os senhores estão vendo, o paciente complica entre o 9º e o 10º dia, vai para a UTI, tem síndrome do desconforto respiratório, tem inflamação sistêmica causada por uma infecção, é uma sepse. E aí, quanto tempo ele fica na UTI? 14 dias em média. Esse era o retrato da primeira fase da doença no mundo. E isso mostra como é difícil ter recurso. Eu não vou rodar o leito de UTI. Por isso que Diamantino vem procurando aumentar o número de leitos, e isso é feito de uma maneira dinâmica, porque esse paciente não fica menos de 2 semanas na UTI quando ele vem com forma grave pulmonar. Mas na figura número 1, o paciente sobreviveu. Na figura 2, ele não sobreviveu. Por quê? Ele teve a síndrome do desconforto respiratório, ele teve a sepse, e ele complicou na UTI. E o que complica nesse doente? É disfunção cardiovascular, choque, é insuficiência renal, infecção e complicação trombótica. Por isso, a gente tem que cuidar de uma maneira muito adequada desse paciente. Se nós não cuidarmos, ele vai evoluir com inflamação grave, vai cair a pressão, eu não ressuscito de maneira adequada o choque, ele evolui com insuficiência renal, com complicação cardiovascular, ele vai pegar infecção num ambiente não adequado, ou também com a sua imunidade debilitada pela própria doença, e esses serão os fatores que gerarão mortalidade. Existe alguma maneira de eu já saber, quando eu olho para esse paciente,
que ele é um potencial complicador? Claro, existem os sinais e sintomas clínicos, que eu vou mostrar um protocolo para os senhores, mas também existem os marcadores laboratoriais. Também aprendemos com os chineses, daí a importância de fazer os estudos científicos. Eles mostraram para nós o seguinte, que os pacientes que têm linfopenia, queda do número de linfócitos abaixo de 800, níveis aumentados de interleucina 6, nem todo local tem esse exame, mas tem ferritina, tem desidrogenase lática, tem troponina e tem dímero D. Quem tem esses exames alterados, aumentados, tem uma chance maior de morrer. Um dímero D acima de 1.000 microgramas por decilitro, acima de 1 micrograma por litro, aumenta 18 vezes o risco de morte. Ou seja, eu tenho que ter um mínimo de exames de sangue para eu identificar quem são os pacientes de maior risco. Isso me ajuda num momento que, infelizmente, a gente está tendo que escolher quem é o doente que tem leito no hospital, quem é o paciente que vai ser hospitalizado. Então, não só o exame clínico, mas também o laboratório vai me ajudar. E por que esses marcadores de inflamação e de aumento da atividade de coagulação têm relevância para o prognóstico da doença? Porque eu posso entender o que esse vírus faz no organismo e então eu vou compreender a importância dessa avaliação. Na primeira semana, o que acontece? Vocês estão vendo aqui o vírus SARS-CoV-2 com as suas espículas, spikes, como se fossem espinhos. Ele entra no organismo ligando a um ligante da enzima conversora de angiotensina, que é um ligante que tem na célula, no endotélio vascular. Nos primeiros dias, ele ativa a sua enzima RNA polimerase e começa a replicar. Febre, dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça. Segunda semana, o organismo, o nosso sistema imunológico entra em ação. E daí a compreender por que tem algumas pessoas que pegam o mesmo vírus da outra pessoa, na mesma família, ou eles estão na mesma reunião na qual houve a transmissão do vírus, e um não tem nenhuma doença grave, o outro tem forma gravíssima. Depende dessa segunda fase, de como o sistema imunológico do paciente vai reagir. Se o sistema imunológico reage adequadamente, ele vai lá, elimina o vírus e não inflama excessivamente o organismo. Porém, a depender da reação imunológica, essa reação imunológica vai ser muito intensa. E aí vai haver uma liberação aumentada de citocinas, e eu chamo isso de tempestade citocinérgica. Interleucina 1, 6, 8, TNF-alfa, proteínas do complemento, ativação monocitária. Isso mais uma reação vascular, porque esse vírus tem tropismo pelo endotélio, ele gera uma endotelite, uma capilarite com trombogênese. Então, eu estou falando de uma doença que inflama e que dá trombogênese. E a depender da intensidade dessa resposta, o indivíduo vai ter complicações mais leves, moderadas ou graves. E a depender de como ele evolui, ele não vai ter só isso em nível do sistema respiratório, mas também no sistema cardiovascular, renal, hepático, inclusive ele pode morrer. Então, didaticamente, eu posso dividir essa doença em 3 fases. Fase 1, 5, 7 dias. Raramente você vai internar alguém, a não ser que essa pessoa fuja da mediana, da estatística. Isso pode acontecer porque vidas são sistemas biológicos, não são matemáticos. Mas a primeira semana, normalmente, é um quadro viral não complexo. Segunda semana, em torno de 7, 8, 9 dias, inflamação no pulmão vai acontecer em 20% dos indivíduos. O paciente começa a ter falta de ar, cai a oximetria, a saturação, ele tem febre, ele tem fraqueza, e esse é o indivíduo que ao vir para o hospital, você vai fazer um exame de imagem, pelo menos um raio-x de tórax, vai medir a oximetria, e se você tem disponível, você vai submeter esse paciente a uma tomografia de tórax sem contraste e a exames de sangue. E aí você vai caracterizar a gravidade dele, clínica, laboratorial e pela imagem. A partir daí, aquele doente que você identificou o risco moderado a grave, você hospitalizou. E aí ele pode evoluir para a terceira fase da doença. É quando você não consegue, com medicação e com tratamento, fazer com que a doença fique localizada no pulmão e o indivíduo reaja. E aí ele vai para a fase sistêmica da doença. É quando ele evolui com problemas cardiovasculares, renais, metabólicos, hepáticos e pode evoluir com choque e morte. A questão de Covid e trombo, de Covid anticoagulante, ela data desde abril do ano passado, quando os meus colegas patologistas da USP, ao fazerem autópsia de indivíduos que morreram por Covid-19,
mostraram nos pulmões inflamação, como os senhores veem aqui na figura A, que tem um infiltrado linfocítico intenso, mas veja só, aqui é um vaso sanguíneo que era para não ter o seu conteúdo preenchido por esta massa rosa, isso é trombo, isso é coágulo. Então, já desde o início, mostrou-se que esta doença não só inflama, como gera trombo. E gera trombo no sistema arterial, podendo esse paciente ter derrame cerebral, ter infarto agudo do miocárdio, podendo ter embolia para os membros superiores ou inferiores, como gera trombo do lado venoso, e é o mais comum, ele ter trombo ou embolismo venoso dos membros inferiores, trombose venosa profunda, embolia de pulmão, como também em nível capilar, ele vai evoluindo com coagulação intravascular disseminada, ou seja, trombogênese, trombose, risco de trombose é elevadíssimo nessa doença. A gente tem estudado isso de uma maneira muito séria, o mundo todo, procurando saber qual é a melhor maneira de tratar, por quanto tempo o anticoagulante e que dose, porque o vírus gera trombose. Um trabalho que saiu ontem mostrou que essa segunda fase da pandemia, nesse momento que o mundo vive, nós estamos observando ainda mais trombogênese. Então, esse é um fato a ser discutido. Qual é o protocolo que a cidade de Diamantino vai adotar no tratamento desses pacientes com anticoagulante? Eu escrevi esse trabalho logo no início da pandemia para poder chamar a atenção dos médicos brasileiros para esse fato. O vírus induz inflamação, induz trombogênese. Então, o que eu propus naquela ocasião, em abril do ano de 2020? Que os pacientes graves que vão para a UTI, que tem pneumonia por Covid, que tem alteração na troca gasosa, que tem inflamação no pulmão, que tem saturação menor que 93, que esses pacientes sejam submetidos à anticoagulação. E aí, é claro que se é dose mais alta, se é dose intermediária, hoje cada hospital vai fazer o seu protocolo, porque não há um protocolo único, porque nós não temos essa resposta definitiva da literatura, mas nós temos todas as evidências que foram surgindo. E eu vou propor um protocolo para a cidade de Diamantino que nós estamos usando aqui em São Paulo, na maioria dos nossos pacientes. Esses trombos e essa inflamação pegam o pulmão. Aqui os senhores podem observar uma tomografia, uma evolução de Covid-19 grave, onde é preto é o sistema respiratório normal na tomografia, onde é branco é inflamação, é onde eu chamo vidro fosco. Então, na medida que o tratamento evolui, o paciente melhora, eu tenho uma aeração mais adequada do pulmão, mais ar entrando e o vidro fosco indo embora. E nós também aprendemos com os italianos, que logo depois dos chineses viveram um pico muito grave da doença. Desde fevereiro do ano passado, eu tenho tido a oportunidade de discutir com os italianos e trouxe algumas coisas para nós desde o início. E essa é uma caracterização que os italianos fizeram. Existem dois tipos de síndrome do desconforto respiratório agudo pela Covid-19, o tipo L e o tipo H. O que é o tipo L? É o mais comum. É o fato do paciente ter uma pneumonia pela Covid-19, com alteração da troca gasosa, com queda da oxigenação, mas esse pulmão tem uma complacência normal. Ele habitualmente não responde a recrutamento alveolar, e ele responde muito bem à prona, por isso que a gente recomenda a prona, mesmo no paciente sem estar entubado, com não invasiva, com máscara reservatória, com catéter nasal de alto fluxo, e muitas vezes no entubado, que tem complacência normal. Então, esse é um ponto importante. Por isso, nesse sistema bem complacente, que o paciente tem queda da oxigenação sem sentir falta de ar. Então, esse é um ponto importantíssimo que a gente não pode deixar de discutir. O tipo L hoje é responsável por 80% dos casos de pneumonia pelo Covid-19. Já o tipo H é a síndrome de desconforto respiratório aguda clássica, aquele pulmão pequeno, pouco aerado, inflamado, edemaciado, com aumento do peso, que responde muito bem a recrutamento e a PIP, e menos a prona. Essa é a ARDS clássica, que você vai ventilar no seu ventilador com 6 ml por quilo. Você vai tentar de tudo para evitar barotrauma nesse paciente, para evitar vile. Então, eu vou ter duas estratégias de acertar o ventilador a depender de que tipo meu paciente tem de pneumonia. Por isso que é importante, na beira do leito, você entubou o paciente, você curarizou e bloqueou e sedou esse paciente, você vai avaliar a mecânica pulmonar.
Então, de acordo com a complacência, você já vai dividir esse paciente em 2 tipos de doença diferentes e vai tratar de maneira completamente diferente. Mas, como eu disse, muitas vezes a doença não fica restrita ao pulmão, e essa doença fica sistêmica, e é esse o paciente que vai morrer. E ele morre de choque e de disfunção de outros órgãos. E a gente tem que saber tratar o choque. Quantas histórias nós ouvimos? O paciente que entubou, caiu a pressão e morreu. Ou entubou e em horas morreu. E a doença, nós já aprendemos que a doença é uma doença longa. Então, raramente, a não ser que haja um incidente, isso pode acontecer. Então, por que o paciente morre? Porque ele tem choque. E por que ele tem choque? Porque ele tem muitas vezes hipovolemia e muitos ficam com um conceito inadequado que com o pulmão doente eu não posso dar volume, eu sou obrigado a acertar a volemia no choque. Esse paciente muitas vezes tem disfunção de vasculatura periférica, ele tem disfunção cardiovascular, o coração dele é comprometido pela doença, ele tem alterações de entrega de fluxo na periferia, como na sepse, ele ainda sofre a influência da ventilação mecânica. Se eu entubo um paciente, deixa esse paciente com pressões altas, deixa esse paciente ter superdistensão dos alvéolos, ele vai entrar em choque. Além disso, tem a injúria cardíaca, o coração sofre em mais da metade dos pacientes com Covid-19. E, além disso, tem o fator trombogênese. Então, são muitos fatores negativos influenciando na complicação e na gravidade dessa doença, podendo gerar disfunção celular. Por isso que eu tenho que cuidar muito bem do coração e do sistema cardiovascular. Eu não posso olhar para esse doente como se ele fosse só um pulmão e só querer entubar. Se eu entubar sem cuidar da pressão arterial, eu vou entubar, meu paciente vai ter uma parada e vai morrer. Ou eu vou entubar, vai cair a pressão e ele amanhã está precisando de uma hemodiálise. E não tem nem hemodiálise suficiente para todos os doentes. Os senhores sabem que a maioria dos municípios brasileiros não tem hemodiálise contínua, só tem hemodiálise intermitente, que está associada à queda da pressão e instabilidade hemodinâmica. Então, o rim nessa doença tem que ser altamente preservado. A insuficiência renal da Covid-19 está associada a uma mortalidade de 80%. O coração tem que ser visto como o órgão-alvo dessa doença, não só o pulmão. Eu escrevi esse artigo em maio de 2020, chamando a atenção que essa tempestade de inflamação, de trombogênese, de isquemia, ela acomete o coração e o pulmão. E o paciente pode ter infarto, trombose, miocardite, arritmia, todo tipo de complicação cardiovascular, e levando até a choque cardiogênico e uma mortalidade altíssima. Por isso que, dentre as metas hemodinâmicas, eu tenho que cuidar do sistema cardiovascular, evitar hipotensão, adequar e restaurar a pressão arterial, otimizar o débito cardíaco, evitar desequilíbrio e oferta-consumo de oxigênio, para que eu previna a disóxia tecidual. O Hospital das Clínicas reuniu especialistas e tentou colocar numa classificação de risco algo que eu presumo que possa ajudar os senhores, já na emergência ou mesmo no ambiente intensivo, identificar quem é o paciente mais grave, que precisa de uma atenção especial e que precisa ser hospitalizado. Pudéramos nós atender todos da mesma maneira, mas infelizmente hoje não é mais possível. Então, veja bem, quais são os sinais vitais que quando um paciente te procura com Covid-19, você vai olhar de imediato? O padrão respiratório e a frequência respiratória, que não deve passar de 22 por minuto, a saturação de oxigênio, que no ar ambiente não pode ser menor que 93, tem muita gente discutindo racional oxigênio, se tem uma métrica fácil e objetiva de ser alcançada é essa, saturou menor que 93, o indivíduo tem indicação de oxigênio, ele vai ficar sob observação. Pressão arterial, ou seja, queda da pressão, se a pressão arterial sistólica máxima for menor que 100, esse indivíduo merece uma avaliação. E a outra característica que eu vou observar é o nível de consciência. Se o paciente estiver confuso, ou sonolento, ou rebaixado. Então, veja só, se ele estiver saturando mal, ou com pressão baixa, ou com frequência respiratória alta, ou confuso, ou sonolento, ele tem que ficar internado. E aí eu vou ficar com esse paciente sob observação. Eu vou colocar primeiro catéter de oxigênio. Se o meu paciente ficar com catéter de oxigênio até 5 litros por minuto, adequou a saturação, a pressão arterial está boa,
ele melhorou o ataque apneia. Esse é um paciente que eu classifico como COVID moderado, ele pode ficar numa enfermaria, num quarto ou na emergência. Mas se ele precisar de mais de 5 litros de oxigênio, é forma grave. O ideal é que ele vá para um leito com monitorização intensiva, com médico, com enfermagem, com fisioterapeuta. Se esse paciente não tem nenhum desses fatores alterados e não tem comorbidades, ele é leve sem fator de risco, eu vou dispensar. Se ele não tem nenhum desses, mas ele tem comorbidade, ele é leve com fator de risco e eu vou fazer um acompanhamento por telemedicina ou esse paciente vai voltar. Ou seja, numa emergência, eu tenho que olhar 4 fatores, basicamente: a pressão arterial, a oximetria, o padrão respiratório e o nível de consciência. E a partir daí, eu vou tentar fazer um protocolo básico de tratamento. Esse paciente que tem forma leve, ele vai para casa, eu vou dar medicação sintomática. Olha só o que a gente escreve de corticoide. Você vai considerar a partir do 7º, 8º dia. Tem muita gente tomando corticoide antes. E isso, nesta doença, a não ser casos muito específicos, faz mal, porque aumenta a replicação do vírus. Ainda não tem inflamação. A gente já discutiu isso. A inflamação é da 2ª semana. Então, esse doente em casa, ele vai com prescrição sintomática e muitas vezes, a partir do 7º, 8º dia, eu vou indicar corticoide se o paciente tiver muito sintoma, alterar a tomografia, piorar exames de sangue. Então, eu vou fazer um protocolo de acompanhamento. Já o paciente que interna na forma moderada ou grave, é claro que você vai colher sangue, fazer tomografia, e aí o conjunto básico do tratamento é o anticoagulante, o corticoide. E muitas vezes você vai indicar antibiótico para esse paciente na suspeita de um foco infeccioso bacteriano associado. Tem os sinais de alarme, aquele doente mais grave, que está cianótico, que está rebaixado, que está confuso, que está com oximetria baixa. Os exames laboratoriais mínimos que você tem que ter, além do basicão, é hemograma, ureia, creatinina, proteína C reativa, dímero-D e fibrinogênio. Considere os fatores de risco e as comorbidades. E aqui vem um protocolo de corticoide e um protocolo de anticoagulante, que cada cidade ou cada posto de saúde ou instituição hospitalar vai ter um ou outro corticoide. A gente fez um basicão para poder atender às necessidades de cada um. Tem muita discussão se esse paciente dos primeiros dias é candidato a anticoagulante. Quando eu falo para um município, para um estado, nós temos recursos escassos. Eu não discuto anticoagulação nessa fase, eu vou discutir anticoagulação no paciente hospitalizado. Na prática clínica, muitos desses ambulatoriais terão indicação de anticoagulação. Depende do recurso, depende do caso. Em ampla escala, o melhor é a gente recomendar como protocolo anticoagulante e corticoide para o paciente hospitalizado. E aqui, pessoal, o tal do kit COVID, ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina, cloroquina, vitamina D5, não são indicados para COVID-19. Antimicrobianos, antibiótico, só se tiver suspeita de infecção. E dentre as heparinas, se o paciente tiver insuficiência renal, não utilizar enoxaparina, vai usar heparina mais simples, não fracionada, 5.000 de 12 em 12 ou 5.000 de 8 em 8. Esse já é um protocolo que localmente pode ajudar a salvar muita gente. E eu publiquei recentemente esse estudo com alguns pesquisadores da Itália, inclusive da França e alguns do Brasil, para auxiliar no manejo do paciente que está internado na UTI. Considerando que a doença é inflamatória, é trombótica, o pulmão, o coração e o rim estão inflamados, eles têm trombos aumentados, eu tenho que fazer um suporte inicial muito sequencial, muito rápido, não dá para a gente deixar esse paciente jogado. Então, meu paciente chegou. Inicialmente, lembrar que a equipe tem que ter equipamento de proteção individual. Eu busco sempre que esse doente sature mais que 93%. Não está saturando bem, eu começo com catéter de oxigênio. Cheguei a 5 litros, eu vou para catéter nasal de alto fluxo, se disponível, ventilação não invasiva com CPAP e BIPAP, se disponível. Se não é máscara reservatório mesmo, infelizmente, eu prefiro 1000 vezes algo que me dê mais pressão e menos oxigênio, mas muitas vezes não é disponível e é máscara reservatório, não reinalante. Considere a posição prona, deite esse doente de bruço, isso vai ajudar, porque 80% tem complacência normal e inflamação nas bases na região posterior. Isso já vai ajudar.
Mas se você fizer isso e o seu paciente piora clinicamente, cai a saturação, cai a pressão, ele está desconfortável, intube, não espere. E aí que tá. Esse limite é muito tênue. Tem gente que passa do tempo de intubar, cai a oxigenação, ele tem uma parada e morre. Ou tem gente que você não teve a paciência de fazer essa avaliação inicial. Então, o que é importante é você olhar para esse paciente, conhecer um pouco do quadro clínico dessa doença e, se possível, dar uma chance para ele com essas interfaces não invasivas. Muitas vezes você vai evitar a intubação, vai evitar uma internação de 2, 3 semanas na UTI, com todas as complicações associadas. Quantas vezes os meus assistentes ligam, olha, o paciente chegou muito mal, eu tenho que intubar, olha, tem um pouquinho de paciência, põe a ventilação não invasiva, acomode ele no leito porque o transporte piora, tente a ventilação prona, coloque a barriga para baixo. Se ele estiver muito desconfortável, você pode fazer 1, 2 miligramas de morfina intravenosa, ele diminui um pouquinho o drive respiratório sem rebaixar o nível de consciência. Dê uma chance, mas tem doente que não dá, que ele vem gaspeando, quase parando. Daí a intubação emergencial. E mesmo o doente número 1, que aparentemente está melhorando, ele pode ter piora. Piorou, você vai intubar. Intubou, a intubação não pode ser um procedimento que aumenta o risco de vida do paciente. A intubação tem que ser um procedimento que diminui o risco de vida do paciente. Então, ao intubar, você tem que ter cuidados mínimos, básicos. Primeiro, se o seu paciente, imagina o seguinte, quando você dá um sedativo para alguém, a pressão dessa pessoa vai cair inexoravelmente. Tome cuidado com isso. O seu paciente tem que ter a pressão normal para alta na intubação, para ele aguentar o sedativo. Se ele já tiver uma pressão arterial invasiva, melhor ainda, porque você vai estar vendo batimento a batimento, mas às vezes não tem. Então, obrigatoriamente, põe um manguito, meça uma pressão. Se a pressão do paciente estiver baixa, por favor, não cede esse doente. Aumente a pressão arterial. Ele tem que ter pelo menos 80, 85, 90 de média. E aí você vai aumentar essa pressão com o quê? Noradrenalina. Ah, mas meu paciente não tem catéter central. Ponha na veia periférica. Isso já comprovadamente foi estudado. Isso salva vidas. Pôs a noradrenalina na veia periférica, diluiu uma ampola para 100, pôs lá 5, 10 ml. A pressão média está 80, 85. Agora você pode sedar. Com o quê? É triste eu dizer, mas hoje é dizer com o que você tem. Se eu pudesse fazer um protocolo de sedação, eu diria que eu faria ketamina, que não induz hipotensão, curare, seja ele succinilcolina, rocurônio ou cisatracúrio, e fentanil, ou etomidato, e, se necessário, midazolam. Mas na imensa maioria das vezes, se eu fizer 100 microgramas de fentanil, 0,2 miligrama por quilo de ketamina, e curare, succinil, cisa ou rocurônio, você resolve uma intubação sem hipotensão, sem aumentar o risco de vida desse paciente. Se eu não tenho, eu tenho que fazer com o que eu tenho. Tem locais hoje que tem atracúrio, diazepam, propofol. Então tome mais cuidado, que essas 3 drogas são extremamente hipotensoras. Suba a pressão arterial do seu paciente. Sempre eu coloco na veia a norepinefrina e uma solução de Ringer lactato. Corre um volume, porque ele vasodilata e está hipovolêmico, está contraído. Então você vai dar um volume com um pouquinho de noradrenalina, fez a sedação, induziu anestesia e intubou. Quem é que vai intubar? A pessoa mais experiente do seu hospital. Eu tenho 43 anos, trabalho em UTI desde os 23, há 20 anos que eu intubo o paciente. Se eu estou num local que tem anestesiologista, eu chamo o anestesiologista. As pessoas que trabalham comigo ficam até surpresas. Por quê? Porque eu intubo 2 a 3 por semana, o anestesista intuba 5 a 10 por dia. O que é melhor para o meu paciente? É o anestesiologista. E eu estou pecando pelo contrário. Nessa hora não tem vaidade, isso aqui é seu doente vivo e bom. Então, se o seu hospital dispõe, e eu recomendo isso, os anestesiologistas estarem na linha de frente da via aérea. E sempre analisar o material, ver se você tem um tubo adequado, um laringoscópio que funcione, uma seringa para você insuflar, um estetoscópio para você auscultar, kit básico. Idealmente, todo local tem que ter um kit de via aérea difícil. Nem sempre é possível, mas se tiver, pelo menos uma máscara laríngea, uma bandeja de crico, são fundamentais para uma via aérea difícil. Você não conseguiu entubar de primeira, chame um colega mais experiente, enquanto isso põe uma máscara laríngea, mas não deixa o seu doente morrer. E eu esqueci de falar, mas é fundamental que você tenha um ambu para indução anestésica. O doente está acordado, você vai colocar para ele respirar enquanto você seda. O doente começou a deprimir,
a função respiratória, você começa a ventilar com muita cautela para você não hiperdistender o estômago, sedou, intubou. Meu paciente agora tem pressão arterial e todo doente intubado tem que ter um acesso central e tem que ter uma pressão arterial invasiva. É claro que tem locais que não tem módulos de pressão invasiva. Põe manguito para medir a cada 15 minutos. E o catéter venoso central, idealmente, com ultrassom. Não é possível por ultrassom, ele vai às cegas, com cuidado, sempre em veia compressível. Eu não recomendo subclávia em Covid-19. Vamos para jugular e femoral. Esse doente sangra, hipercoagula, toma heparina. Então, catéter central, jugular direita, esquerda, femoral direita ou esquerda, você não vai matar ninguém. Não podemos agora pensar em pneumotórax, hemotórax, barotrauma, não dá, não é o momento, você está aqui para salvar essa pessoa e tem vários outros precisando de você. Então, eu dei volume, dei noradrenalina, garanti pressão arterial, sedei, intubei, passei um acesso central e, se possível, pressão arterial invasiva. Raramente um doente intubado com sedação vai ficar sem noradrenalina, ele precisa de noradrenalina, e a falta dela que gera pressão baixa e insuficiência renal. Então, você já vai falar com a sua enfermagem, quando você está intubando, a enfermagem está produzindo as soluções contínuas de sedação e uma solução de noradrenalina. Raramente, esse doente vai ficar sem droga vasoativa, sem noradrenalina, porque os vasodilatadores, os hipotensores e os sedativos, eles vão simplesmente resultar em vasodilatação excessiva, hipotensão e, por consequência, mais disfunção orgânica, hipotensão e disóxia celular. Então, importantíssimo ter norepinefrina. E aí o doente está entubado, você vai ventilar ele de acordo com o fenótipo. Ele é tipo L, você pode usar um volume um pouquinho mais alto, de 6 a 8, você vai titular PIP, nós vamos ter aula disso com a fisioterapia, e você vai sempre procurar preservar esse pulmão com a driving pressure, que nós vamos ensinar a vocês, menor que 14, com um platô baixo, é tudo que a gente deseja. Já o tipo H, você vai recrutar, achar o PIP ideal, e se você, depois de titular PIP, não conseguir reduzir a fração inspirada de oxigênio, você vai pronar esse doente. Em caso de você, o doente seu está sedado, está bloqueado neuromuscular, já está pronado e não melhora, é hora de você já pedir ajuda para um centro grande que tenha ECMO. Essa é uma realidade que parecia distante, hoje é uma realidade diária. Quantos pacientes vão precisar de ECMO? Nunca esquecer do cuidado adicional, de cuidar da glicemia, de dar suporte renal, de dar suporte endócrino, de utilizar omeprazol ou pantozol ou esomeprazol. Todo mundo que usa corticóide está entubado em ventilação mecânica, profilaxia de úlcera de estresse e a anticoagulação, que a gente já comentou. Por fim, não esquecer da reabilitação. Esse doente tem complicações neuromotoras importantíssimas. Ele sai fraco, sem poder andar. Então, a UTI tem que saber mobilizar esse doente, tem que ter fisioterapia motora e respiratória. E é claro que cada um dos doentes pode ter uma complicação diferente, a depender do que está acontecendo no organismo. Então, isso a gente escreveu também nesse artigo. Ele pode ter miocardite, arritmia, choque cardiogênico, infarto agudo do miocárdio, embolia de pulmão. Isso vai ser visto a cada dia, com avaliação clínica e exames laboratoriais. Não esquecer do protocolo de anticoagulação e não deixar de usar bloqueador neuromuscular. Se o meu paciente, eu intubei, e a relação PF dele é menor que 200, sempre lembrar que eu tenho, na infusão contínua, considerar, além dos sedativos, os bloqueadores neuromusculares, que boa parte dos brasileiros hoje não tem. Os institutos estão sem, mas quando tem, a droga de escolha é cisatracúrio ou rocurônio, e muitas vezes tem que se usar o pancurônio ou o atracúrio, porque não tem outro, e hoje é uma droga segura e que melhora o prognóstico da AIDS. Aqui é um estudo para mostrar que a prona, mesmo do doente não entubado, ganha PO2 e FiO2. E é claro que você vai utilizar de tudo. Máscara não invasiva, você vai utilizar catéter nasal de alto fluxo, você vai entubar quando tiver de entubar, e tem pacientes que mesmo entubados, sedados, curarizados em prona, não evoluem bem. É quando você vai pedir ajuda de um centro grande para transferir esse doente. Centro que tenha óxido nítrico, centro que tenha ECMO, e é isso que a gente precisa. Corticóide, eu queria dar uma palavra rápida. Esse foi o estudo Recovery com dexametasona, que mostrou que o doente hospitalizado com necessidade de oxigênio, ele ganha vida, ele reduz mortalidade se toma corticóide, então tem que tomar corticóide. Isso já é discutido há muito tempo em ARDS de outras etiologias, não só da Covid-19, então é fundamental. Corticóide para todos hospitalizados e com oxigênio, de acordo com aquela tabela. Se é hidro, se é metil, se é dexa,
a gente sempre recomenda metil, por ter um efeito anti-inflamatório pulmonar aparentemente melhor, e, ao mesmo tempo, a gente pode não usar metil, se não for disponível, utilizar a Dexa, e se não tiver a Dexa, a gente vai utilizar a hidrocortisona. Tocilizumab hoje não está disponível pelo SUS, mas os senhores têm que saber que é uma medicação que aparentemente traz um resultado bastante interessante. Esse é o estudo inicial publicado pelos italianos, que mostrou que o tocilizumab diminui a chance de morte, diminui a chance de hiperventilação mecânica. Esse é o estudo recentemente liberado pelo grupo Recovery, com mais de 4.000 doentes que tomaram ou não tocilizumab, e o tocilizumab salvou vidas, diminuiu o tempo de internação, diminuiu a chance de ventilação mecânica. Então, o tocilizumab é uma medicação que é aprovada pelo FDA para o tratamento da artrite reumatoide e para o tratamento da síndrome de liberação citocinérgica da CAR-T-cells, que é um tratamento de linfoma. Hoje, essa medicação, mundialmente falando, é recomendada para os pacientes hospitalizados que necessitam de oxigênio. Infelizmente, é uma medicação que hoje não está aprovada pelo SUS. Depois desse estudo, ela se encontra escassa no mercado. Eu tenho a honra de ser investigadora principal de 2 estudos em andamento, o Rendacta, que é da Roche, terminou, e o Epimab Trial, que eu consegui aprovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, está registrado aqui no Clinical Trials, então eu estou fazendo esse estudo no Brasil para avaliar se o paciente brasileiro tem benefício mesmo do tocilizumab. Por que eu estou dizendo isso? Essa é uma doença muito estranha, muito heterogênea, ela tem padrões diferentes de acordo com etnia. Então, é possível que o tocilizumab seja bom numa população e não seja na outra. É fundamental, no momento de dificuldade de obtenção de recursos, que a gente responda se o brasileiro tem benefício dessa medicação. Nós já temos hoje 125 pacientes incluídos nesse estudo, e a gente termina esse estudo com 308 pacientes incluídos. O plasma é uma outra terapia que, como todo pêndulo da evidência científica em medicina, ele inicialmente foi muito utilizado, depois a gente deixou de utilizar, e agora nosso entendimento é que o plasma na COVID-19, quando disponível nos bancos de sangue, só lembrando que o plasma é obtido pelo doador de sangue que teve COVID-19 e tem imunologia e tem altos títulos de IgG, idealmente é homem, porque o homem dá menos antígeno, dá menos reação do que a mulher. Esse plasma com altos títulos, quando a doença não está tão avançada, ou seja, o paciente internou agora, ele começou com a pneumonia, mas ele ainda não está entubado, não está tão grave, ele pode sim melhorar o prognóstico da doença. Então, o plasma hoje tem a sua indicação. Esses são alguns estudos. Esse é um estudo recente publicado que mostrou que o doente pode ter um prognóstico melhor com plasma se você fizer plasma com altos títulos de anticorpo. Ou seja, tem que selecionar bem os doadores e ter um banco de sangue adequado para ter o plasma. Esse estudo, no ano passado, me chocou muito. Foi uma análise que a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, da qual eu sou membro, fez no Brasil, de quase 14.000 doentes internados nas UTIs. E esse estudo mostrou que nas UTIs públicas, a mortalidade de Covid-19 no Brasil, naquela ocasião, esse estudo foi publicado ele foi, na verdade, liberado para a imprensa em outubro, era de quase 40%. E nas UTIs privadas era de 20%, ou seja, o paciente que paga um convênio, ele tem uma chance de 100% a mais de ficar vivo do que um paciente do SUS. Isso já denota a inequidade que a gente vive no Brasil quando a gente fala de saúde, de direitos que constitucionalmente seriam direito de todos, que seria uma saúde igual, seria uma saúde de distribuição homogênea, seria um recurso de qualidade em todo o país. Isso já demonstra que, infelizmente, o nosso sistema de saúde nos últimos anos não conseguiu atender o que a Constituição assegura ao cidadão. E a gente sempre fala que a saúde é uma política de Estado, não de governo, mas nos últimos anos a gente perdeu muito. E esse dado realmente é assustador. Ou seja, pagar um convênio me dá a chance de sobreviver mais. Então, essa doença, infelizmente, ela demonstrou toda a doença e toda a desigualdade que assolam a população brasileira. E um estudo recentemente publicado também na revista Lancet mostrou que no Brasil o negro e o pardo morrem mais de Covid-19 do que o branco, e que as pessoas da região norte e nordeste
também morrem mais do que as pessoas da região centro-oeste, sul e sudeste. Então, a gente tem diferenças regionais, étnicas, e que hoje denotam toda a heterogeneidade do nosso sistema de saúde. Então, é impossível a gente imaginar que depois de tanto sofrimento, a gente não saia uma nação transformada, ou que a gente não reflita que a gente precisa mudar os rumos dessa história e aprender um pouco com todo esse sofrimento que o povo está passando. Não bastasse esse estudo que mostrou 40% de mortalidade no ano passado, vejam esse estudo brasileiro recentemente publicado, 250 mil pessoas admitidas, veja só que absurdo, mortalidade, admitiu paciente no Brasil, 55% vai morrer, independente de onde ele estiver. Se ele estiver no norte, 79% vai morrer. Se ele estiver no nordeste, 66%. Se ele estiver no centro-oeste, 51%. Se ele estiver no sul, 49%. Se ele estiver no sudeste, 49%. E se ele estiver no sul, 53%. Então, veja só, tem uma heterogeneidade dentre as regiões, mas é assustador imaginar que quando você manda um paciente para a UTI, mais de 50% não vai voltar para casa. E isso todos nós temos que refletir. Aquela entrada daquele paciente na UTI, levado por um familiar, pode ser a última vez que essa família tem um contato com esse paciente. Por isso que nós, profissionais da saúde, a gente tem que agir com um pouco de compaixão nessa hora, de dar uma notícia, de trazer um pouco de conforto, de tentar aproximar esse paciente da família, às vezes com uma coisa tão simples. O que nós fizemos no Hospital das Clínicas da USP foi comprar um iPad por cada UTI. E o médico ali super sobrecarregado, imagina o que a gente está passando. A gente para um determinado momento do dia e faz vídeo com a família. A família tem o direito de ter a sua vontade, muitas vezes, de fazer uma despedida. Então, isso é fundamental. Eu vivi uma situação na minha vida no ano passado que eu nunca vou esquecer. Eu tratei de um paciente no Hospital das Clínicas e que, infelizmente, evoluiu refratário a tudo, e esse paciente entrou no processo de morte. E por uma ideia de uma médica que trabalha comigo, a doutora Mariana, e que ainda hoje está no HC comigo, fazendo um excelente trabalho, ela disse: doutor, eu falei com a família queria fazer uma despedida com honras para esse paciente humilde. Vamos fazer? Sabe o que nós fizemos? Nós colocamos um iPad ao vivo e deixamos esse iPad ligado por horas e horas e horas, enquanto ainda restava vida. E a família fez o seu momento de honra com a família, se despediu com uma mínima dignidade. Então, a gente também tem que transformar, tem que tentar minimizar o sofrimento das pessoas com aquilo que a gente pode. É inviável imaginar que essa pessoa vai para uma UTI, vai ficar 20, 30 dias e depois não se tem notícia, não se sabe como é que foi o final. Então, no mínimo, a gente tem que tentar trazer uma resposta para isso. Eu queria fazer um comentário rápido sobre esse paciente em choque que eu falei. Ele faz hipotensão, cai a pressão, o que eu vou fazer? Eu não posso deixar esse doente morrer de choque. Eu tenho que rapidamente ressuscitar a hemodinâmica desse paciente. O paciente séptico, que tem infecção, eu tenho que dar antibiótico. Na hora que eu prescrevo, o hospital tem 1 hora para administrar esse antibiótico. Cada hora perdida entre a administração do antibiótico e a prescrição aumenta a mortalidade. Eu tenho que tentar adequar a oferta de oxigênio, eu tenho que tentar manter uma pressão arterial, por isso que eu tenho que passar catéter central, passar artéria invasiva, fazer análise da volemia, ventilar adequadamente. Quando eu vou fazer reposição volêmica, a nossa recomendação sempre nos postos, nos hospitais, é ter Ringer lactato. Se não tiver Ringer lactato, paciência, vamos para a salina ou solução fisiológica. O Ringer lactato é a solução mais balanceada, mais parecida com o sangue e com o plasma. Quanto que eu vou dar no choque? Em média, de 1.500 a 2.000 ml de volume, e é isso que vai salvar a vida do seu paciente, junto com droga vasoativa, dar norepinefrina. Se você tem disponível, a droga inicial é norepinefrina. Se você tem também vasopressina, na medida que a dose de norepinefrina sobe 0,1, 0,2 micrograma quilo minuto, associe vasopressina. Por que a gente tem que pensar nisso? Porque boa parte dos doentes vai evoluir com choque refratário. E a vasopressina é uma medicação fantástica que adequa a pressão arterial por inúmeros mecanismos não catecolaminérgicos. Infusão contínua, meia-vida rápida. Esse foi o primeiro estudo com a vasopressina em 2008, mostrando segurança.
Eu fiz esse estudo que foi inicial no Brasil, que é um estudo em cirurgia cardíaca, e que mostrou que a vasopressina é melhor que a norepinefrina para prevenir disfunção renal. Depois eu tive o prazer de participar de meta-análises, mundialmente falando, para provar que essa medicação aqui, junto com os ingleses, diminui complicações, para provar que a vasopressina aqui, junto com os canadenses, diminui fibrilação atrial, diminui necessidade de hemodiálise ou de terapia de substituição renal. Então, quem puder e quem tiver no seu hospital, não só norepinefrina, mas também utilizar a vasopressina. Cada período que eu atraso para ligar a norepinefrina, aumenta a mortalidade do meu paciente, então não deixe o seu paciente ficar hipotenso. Cada período de pressão arterial média menor que 60 piora a sobrevida desses pacientes. A norepinefrina aumenta a pressão arterial, aumenta a volemia, aumenta o débito cardíaco, e nesse estudo recente, a norepinefrina em via periférica diminuiu a chance de edema pulmonar, diminuiu a chance de arritmia cardíaca, sendo uma medicação a ser considerada no choque. Outras estão em estudos, como é o caso da angiotensina 2, e a gente tem que lembrar que cada doente é cada doente. Tem um que vai responder de uma maneira a uma droga, de outra a outra, mas o que não pode faltar é o básico. Em conclusão, nós estamos falando de uma doença muito complexa, cuja fisiopatologia envolve inflamação, disfunção endotelial, trombogênese e injúria miocárdica. Cada indivíduo vai ter um tratamento específico, mas o que nós queremos de essencial é que não falte o suporte hemodinâmico e respiratório. Eu diria que hoje o corticoide é uma obrigação, a anticoagulação também, o plasma para os hospitais e as instituições que têm, o tocilizumab para quem tem, mas é fundamental um suporte intensivo de qualidade. E o que não pode faltar nessa doença é compaixão. E a gente pode exercer, desde momentos como esse, na qual todos estão aqui, tentando pegar um pouco de experiência para a gente trazer à beira do leito, até uma palavra que você dá para o seu paciente. Hoje a gente tirou o tubo de uma paciente lá no HC, e todos nós chegamos para ela e eu falei para ela, sorria, você venceu a doença. Acabou seu risco de morte. Agora, você vai se recuperar, ser forte, que logo você vai sair daqui. Então, com poucas palavras, mas muitas vezes com uma palavra de apoio, de fé, de força, a gente consegue sim vencer essa doença, minimizar o sofrimento e exercer a arte que a medicina nos ensinou, que realmente hoje eu sinto que todos nós somos soldados de uma guerra grande, que a gente vai vencer no final e vai ter a oportunidade de transformar a nação, sabendo que a saúde é prioridade. Eu tenho certeza que a cidade de Diamantino não será a mesma, que daqui a pouco esses leitos que foram abertos serão derivados para cuidar do coração das pessoas, para cuidar dos pacientes oncológicos, para aumentar o número de cirurgias, para melhorar a complexidade do atendimento, e é isso que a gente tem que fazer. Mais uma vez agradeço ao ministro Gilmar Mendes, à doutora Guiomar Mendes, à doutora Marinese e ao doutor Renan por essa oportunidade nessa noite de estar aqui. Eu espero que a gente tenha mais oportunidades para discutir esse tema tão relevante para a saúde brasileira. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Muito obrigada mesmo pela belíssima aula, uma questão técnica bastante profunda, clínica, e principalmente o lado humano. Eu acho que isso foi uma aula bastante expressiva para a gente, agradeço de coração e com certeza fará muita diferença. Teremos outros momentos, né? Teremos outros momentos aqui em Diamantino ainda com a senhora, né, com a sua equipe, para nós estarmos aí qualificando o máximo possível a nossa equipe, que com certeza salvaremos muitas vidas. Já estamos fazendo isso hoje, e eu tenho certeza que faremos muito mais depois toda essa qualificação dos nossos profissionais. O doutor Renan conseguiu chegar a tempo, está aqui do meu lado, ele teve que sair para socorrer uma paciente que estava indo para São Paulo, para uma UTI em São Paulo, e teve que retornar para o pronto atendimento novamente, agora para a gente, porque teve um outro problema lá, um probleminha, e ele voltou então para dar suporte para essa paciente. Mas ainda conseguiu chegar a tempo, eu vou passar para ele dar uma palavrinha aqui com todos, tá bem? Obrigada. E aqui, doutor? Acho que dá. Chega para cá. Tá saindo? Aqui? Só puxar para cá um pouquinho. Acho que você pode falar nisso. Aqui mesmo? Tá. Olá, doutora, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o convite aí de estar fazendo ministrando essa aula, estar fazendo essas orientações a todos os médicos aqui, toda a equipe
de saúde que está nessa linha de frente enfrentando o Covid. Eu gostaria de tirar uma dúvida, doutora, a respeito da questão da ventilação não invasiva. Aqui no município nós temos, né, alguns ventiladores mecânicos, mas nós temos uma limitação, acredito que como muitas cidades interiores, em relação a partir do momento que a gente coloca esse paciente em ventilação mecânica, entubado, exige todo um cuidado a mais e por mais que no momento aqui nós temos 2 pacientes e a equipe está conseguindo alinhar, eu queria saber a respeito o que você pensa do investimento em cima de ventilação não invasiva, com fisioterapia. A gente vê bastante a questão da máscara full face, o quanto isso daí é vantajoso para postergar uma intubação, ou se quando nós fazendo isso a gente está prejudicando ou atrasando um momento ali em relação à parte ventilatória do paciente. Renan, eu agradeço a sua pergunta, eu acho ela fundamental. Primeiro, assim, no início dessa doença, os chineses publicaram, inclusive, discutiram muito que a gente não devia postergar a intubação e que deveria intubar o paciente com desconforto, e depois a gente aprendeu que não. Tem muito paciente que é muito viável você mantê-lo em ventilação não invasiva com CPAP ou BIPAP, utilizando a interface que você tiver, seja qual for a máscara nasal, máscara facial, full face, catéter nasal de alto fluxo, fazendo pronativa. Boa parte dos pacientes, a gente vai evitar uma intubação. Tem paciente que não se discute. Ele chega com acidose, hipoxemia, rebaixamento de nível de consciência, em franca insuficiência respiratória. Não há discussão, ele tem que ser intubado de emergência. Mas a maioria dos pacientes é candidato a um trial, e eu escrevi aquilo bem naquele artigo, de ventilação não invasiva, desde que tenha médico do lado, fisioterapeuta do lado. Ou seja, pode ser que em determinado momento você vai ter que vir entubar. Mas a nossa prática hoje, tanto no hospital público quanto no privado, é que na maioria das vezes o suporte não invasivo evita uma intubação, e evita complicação, e evita uma estadia prolongada em UTI, com todas as complicações associadas. Por isso que a gente hoje tanto recomenda que o ideal é que cada instituição tenha um investimento mínimo em interfaces não invasivas. Lembrar também que ela tem que ser usada com responsabilidade. Eu não posso pegar um BIPAP, colocar uma pressão altíssima, colocar um delta de pressão enorme e deixar o paciente fazendo esforço com 1000 ml de volume. Mas se eu colocar um suporte baixo ou zero, coloco frequência e o paciente fica bem com pressão baixa, muitas vezes é tempo de eu dar o corticoide, de dar o anticoagulante, de dar antibiótico quando for o caso, de dar diurético na hipervolemia e o meu paciente escapa de uma intubação. Isso para nós é a rotina diária. Perfeito. Obrigado, doutora. Bem, ok. Eu acho que tem algumas questões aí no chat, algumas perguntas, eu vejo ali que tem algumas perguntas. Infelizmente, eu não estou conseguindo aqui acessar o chat, quando desconectou meu dispositivo, para saber essas perguntas que estão sendo feitas, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, no momento oportuno também poderão ser respondidas. Mas, no mais, doutora, porque eu acho que não sei se você tem acesso aí a algumas perguntas do chat também. Se não, a gente... Eu abri o chat e não vi pergunta, não. Mas não, mesmo só vi comentários e positivos. Ok. Aqui está aparecendo que tem algumas perguntas no chat, mas... Tem aí. Uma pergunta, doutora, até um primo meu também, que é da nossa área, médico, está fazendo a respeito do tocilizumab e a respeito da pulsoterapia com corticoide, né, se está indicado a pulso nos pacientes mais graves. O tocilizumab é um antagonista da interleucina 6, é uma medicação anti-inflamatória muito potente. Essa medicação hoje tem 2 estudos positivos. Um estudo que foi publicado no New England, com menos de 1000 pacientes há um mês atrás, e o grande estudo do grupo Recovery de Oxford, com em torno de 4.000 pacientes. Essa medicação, ela tem como benefício minimizar a inflamação do sistema respiratório, diminuindo, então, bloqueando o efeito da interleucina 6, que é um dos mediadores inflamatórios mais patogênicos. Nós precisamos de dados brasileiros. Enquanto não há, se o seu hospital tem disponível, nos casos graves, que precisam de mais de 4 litros de oxigênio, a sugestão é que a gente ofereça ao paciente. Acontece que hoje é limitado.
até os hospitais privados, depois do estudo Recovery, ninguém dava bola para essa medicação. Saiu o Recovery, o Brasil todo foi atrás. Eu mesma estava procurando um recurso financeiro para começar esse estudo desde abril, ninguém me deu bola, nem o Ministério da Saúde, muito menos o CNPq. Até depois de muitos meses eu consegui a verba do Ministério da Ciência e Tecnologia, e estou aí com mais de 1/3 da amostra incluída. Daqui a pouco a gente vai ter uma resposta de um estudo brasileiro. Enquanto não há, eu recomendo a utilização nos casos mais graves, hospitalizados, idealmente aquele paciente antes de intubar, ideal, a dose de 8 miligramas por quilo intravenoso. Você pode fazer uma dose única, e se o paciente não melhorar em 24, 48 horas, você faz uma nova dose de 8 miligramas por quilo. Então, tocilizumab é isso. Pulsoterapia é muito caso a caso. Não tem estudo nessa doença de pulsoterapia. Tem algumas séries prospectivas dos italianos utilizando uma dose mais alta de corticoide. Então, por exemplo, eu utilizo na minha prática clínica 1 miligrama por quilo dose de metilprednisolona de 12 em 12. Meu paciente piora, o que eu vou fazer? Essa piora não é infecção bacteriana, é piora inflamatória, é BUP. Eu posso considerar, sim, aumentar a dose de corticoide. Mas hoje, Renan, não é baseado em evidências, tá? Isso é experiência clínica. Então, não tem uma evidência maior. Mas se o doente está piorando, eu pulso sim. Mas eu tenho que garantir que eu fiz profilaxia de ocorrência de estrongiloides, usei albendazol, ou tiabendazol, ou ivermectina para evitar a verminose, e eu excluí sepse bacteriana. Aí você pode usar a pulsoterapia de 500 a 1 grama, mas vai ser caso individual, personalizado, e não prática corriqueira comum. Tá ok, doutora, obrigado. Só mais uma última dúvida a respeito do CPAP e do BIPAP. Existe algum protocolo em relação a tempo ideal para ser feito no paciente, as sessões de 30, 40 minutos, ou isso daí vai variar de cada paciente o quadro? Claro que vai variar. Tem paciente que não é candidato a CPAP ou BIPAP, por exemplo, aquele paciente que tem rebaixamento de nível de consciência, ou que está vomitando, nauseado, ou que tem distensão gástrica. Esse é um doente que tem alta chance de broncoaspirar. No CPAP ou no BIPAP você não vai colocar. Em termos de tempo, depende muito. Por exemplo, se no meu hospital eu tenho catéter nasal de alto fluxo, que é super conveniente para o paciente, e o BIPAP ou o CPAP, muitas vezes eu faço a cada 6 horas sessões de 1 hora de BIPAP ou CPAP e volto o doente para o catéter nasal de alto fluxo ou eventualmente para a máscara reservatória. Mas isso varia muito. Tem paciente que não consegue sair da ventilação não invasiva, do BIPAP ou do CPAP, mas ele fica confortável e você vai estender por algumas horas. Você não vai deixar 2, 3, 4 dias o doente agonizando de maneira alguma. Mas se o padrão respiratório vem melhorando, se o driving dele vai caindo, se ele vai desinflamando, você vai diminuindo o tempo da necessidade do suporte não invasivo. Então isso vai variar muito de caso a caso. Obrigado, doutora. Bem, doutor, eu acho que pelo horário nós temos 1 hora de diferença, né? Para você também mais tarde. E eu acho que a gente pode encerrar essa parte de hoje, né? Até por respeito ao seu horário, principalmente, e te agradecer por essa magnífica aula inaugural, né? A gente chamamos assim. E com certeza espero ver muito em breve a senhora aqui conosco e a sua equipe aqui com a gente, ou alguém da sua equipe também conosco. Foi muito proveitosa, com certeza. A gente já vai combinar um próximo encontro, provavelmente para quinta-feira. Amanhã eu alinho com a senhora, que já vai ser com o pessoal da fisioterapia, mostrando os protocolos, então, de titulação de PIP, de adequação e ventilação mecânica, e mesmo do suporte não invasivo. Então, amanhã a gente organiza isso, provavelmente para quinta-feira. Mais uma vez, eu queria externar meu agradecimento. É uma honra poder ajudar as pessoas e a gente interagir, trocando experiência. Eu tenho certeza que cada um vai fazer o melhor que pode, desde que a gente se una no combate à Covid-19 e na preservação da vida e da saúde. Muitíssimo obrigada. Obrigada, doutora, e obrigada a todos que participaram com a gente essa noite. Muito obrigada.